Como blindar o Brasil da besta do Apocalipse, o Anticristo, que segundo a Bíblia, ele virá para causar o caos e perseguição. Eu já tinha mencionado isso em um dos vídeos anteriores, e hoje estou trazendo para vocês essa ideia que poderia ser implementada aqui no Brasil. Uma ideia para que o Brasil não sofra essa perseguição, como já vemos o que faz outras religiões terroristas, como o Hamas, perseguição cristã, causando a morte de inocentes. O que diz a nossa Constituição brasileira sobre religião? Artigo 19, inciso I. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionar cultos religiosos ou igrejas, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. A laicidade do Brasil é estabelecida principalmente pelo artigo 19, inciso I, da Constituição de 1988, que proíbe o estabelecimento de cultos religiosos, o seu funcionamento e o estabelecimento de relações de dependência ou aliança entre o Estado e igrejas. Além disso, a Constituição de 1988 consagra a liberdade de consciência e de crença no artigo 5º, incisos 7 e 8, garantindo que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. O Brasil é um Estado laico. O que significa ser um Estado laico? Neutralidade do Estado. O Estado não adota, incentiva ou promove nenhuma religião específica. Liberdade religiosa. Garante a todos o direito de ter ou não ter uma crença, sem que isso interfira em seus direitos civis. Separação de esferas. As decisões e as ações do Estado não devem ser influenciadas por uma doutrina religiosa. O Brasil já teve uma religião. Sim, a primeira Constituição brasileira, a de 1824, estabeleceu o catolicismo como a religião oficial do Estado. Outros cultos eram permitidos apenas de forma privada, sem a construção de templos que tivessem forma exterior de igreja. Essa situação mudou com a proclamação da República e, de forma definitiva, com a Constituição de 1891, que separou a Igreja do Estado e instituiu a liberdade de culto. E a ideia seria uma mudança na Constituição e voltar a ser um Brasil cristão, apoiando o cristianismo, como o catolicismo e evangelho, mas tendo sua religião separada, uma religião pública, e que seja pregado o evangelho puro, principalmente do Novo Testamento e sobre profecias bíblicas, incentivando os estudos bíblicos, com funcionários públicos, capazes de ensinar de forma objetiva e claro sobre a Bíblia, e esses funcionários serão pagos pelo governo, e aprovados em provas de concurso público, cumprindo os requisitos básicos de entendimento bíblico e curso de nível superior na área de teologia ou ciências da religião, ciências religiosas. Com isso, uma das práticas ilegais no meio cristão, que é o falso evangelho, iria cair por terra, porque dentro da instituição religiosa pública, não iria ser permitido pedidos de ofertas, em dinheiro, bens, favores, ou qualquer outra vantagem, para poder acabar com isso, e que existem inúmeras denúncias e investigações policiais sobre enganação religiosa, caracterizada como estelionato religioso, dentro de comunidades cristãs no Brasil. Esse crime, que se aproveita da fé e da vulnerabilidade das pessoas, para obter vantagens ilícitas, tem se tornado mais comum, resultando em grandes operações policiais e indiciamentos. Exemplos de denúncias e investigações recentes. Operação Falso Profeta, em 2023. A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou uma organização criminosa que induzia vítimas, muitas delas evangélicas, a investir em falsos projetos com a promessa de retornos milionários. O grupo, que movimentou pelo menos 156 milhões de reais, usava a fé das pessoas para convencê-las de que eram escolhidas por Deus. Ademais, essa não é a única ideia, mas sim a principal, para além de não permitir o falso evangelho.
não permitir a entrada no Brasil de religiões que causem terror, perseguição, terrorismo e morte. Com isso, o anticristo, a besta do Apocalipse, não seria aceito em nosso país, porque segundo a Bíblia, ele irá fazer essas atrocidades, e isso não seria permitido na Constituição brasileira cristã. Outra ideia seria investir na área militar do Brasil, não para atacar ninguém, e sim para se defender, e ter uma defesa antiaérea, como Israel, ou melhor, e também pelos mares e terras. Mas para que isso dê certo, é preciso acabar com a corrupção, para poder levantar o Brasil, e ter fundos financeiros para a área militar, com uma tecnologia de ponta, feita aqui mesmo no Brasil, ou de países cristãos. Por fim, chegamos na parte final, a cereja do bolo. Mas isso não é tudo. Em outro vídeo, vou dar mais ideias para que tudo isso aconteça. O seu voto é primordial, e além disso, peço para o povo cristão que quebrem um tabu em que religião e política não se misturam. Essa falsa narrativa foi ensinada a você, desde novo, para poder ser governado por homens maus, porque se Deus não quisesse um de seus filhos na política, José do Egito não teria sido governador do Egito, e ainda de um país pagão, e José tirou o Egito da miséria que estava por vir, quanto mais o Brasil, que somos mais de 83% da população cristã, e nós brasileiros temos essa missão, tirar o Brasil da corrupção e das mãos da besta do Apocalipse, com a ajuda de vocês, o próprio povo, entrando para a política, com a criação de um partido político cristão, onde o povo cristão entrará para as eleições, e se elegerão, o povo, votando no povo, o povo pelo povo, e ocuparmos cargos políticos, de um vereador à presidência e outros cargos legislativos, forças armadas e por aí vai. E eu não falo de líderes religiosos a entrarem para a política, e sim do povo, porque não há ninguém melhor que o próprio povo, para saber o que o povo quer, e fazer outras mudanças na Constituição, e para um Brasil melhor. E que isso não será em pouco tempo, não apenas em um mandato. Acredito que levaria uns 20 anos, para o Brasil sair dessa armadilha que o diabo pôs aqui no Brasil. Corrupção, criminalidade, prostituição e vulgaridade. Há muita coisa a se falar, e está muito longo esse vídeo. Deixarei outros detalhes para um próximo vídeo, e o chamado está feito para que o povo cristão mude o Brasil, e que o Brasil deixe de ser governado por líderes maus. Você quer ver seus pais, filhos, netos, amigos, pessoas que você ama, serem perseguidos por uma religião do mal? Claro que não. Então faça a sua parte. Obrigado. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29:2.